Você já se perguntou se existe uma verdade oculta por trás da história que conhecemos? Uma sociedade secreta protegendo um segredo milenar que poderia abalar os alicerces da religião, da arte e da própria civilização ocidental? O que você está prestes a descobrir vai muito além da ficção. Vamos mergulhar juntos no fascinante universo do Código da Vinci e nos mistérios do Priorado de Sion. Tudo começou com um romance, ou pelo menos foi assim para o grande público. Em 2003, o escritor Dan Brown lançou o livro O Código da Vinci, que rapidamente se tornou um fenômeno mundial. A obra misturava suspense, arte, simbolismo e história, levando os leitores a uma jornada através de segredos escondidos em obras de Leonardo da Vinci, mensagens codificadas e a chocante revelação de que Jesus Cristo teria tido um filho com Maria Madalena, menos um segredo guardado por uma sociedade secreta. O Priorado de Sião. Mas o que poucas pessoas sabem é que muitos dos elementos do livro têm raízes em teorias e documentos que antecedem a publicação. Muito antes de Dan Brown, havia rumores e teorias conspiratórias envolvendo o Priorado de Sião, o Santo Graal e uma linhagem secreta de Jesus Cristo. O Priorado de Sião foi apresentado ao mundo pela primeira vez em 1956, na França. Oficialmente, era uma associação sem fins lucrativos voltada à preservação do patrimônio cultural. No entanto, documentos misteriosos descobertos na Biblioteca Nacional da França, décadas depois, conhecidos como dossiês secretos, contavam uma história muito mais intrigante. Segundo esses arquivos, o Priorado de Sião teria sido fundado em 1099 com o objetivo de proteger um segredo ancestral, a linhagem real descendente de Jesus Cristo e Maria Madalena. Esses documentos mencionavam uma lista de grão-mestres do Priorado, incluindo nomes como Leonardo da Vinci, Isaac Newton, Botticelli e Victor Hugo. A ideia de que figuras tão influentes da história estariam conectadas a uma sociedade secreta despertou o interesse de pesquisadores, conspiracionistas e escritores por todo o mundo. Afinal, se isso fosse verdade, significaria que os pilares do cristianismo estariam baseados em uma mentira cuidadosamente escondida por séculos. O centro da teoria gira em torno da interpretação simbólica do Santo Graal, tradicionalmente retratado como o cálice usado por Jesus na última ceia. O Graal passou a ser reinterpretado por muitos estudiosos e esotéricos como um símbolo da descendência de Cristo, não um objeto físico, mas uma linhagem de sangue. O termo sangral foi reinterpretado como sangue real, dando origem à tese de que Maria Madalena teria fugido com o filho de Jesus para o sul da França, onde seus descendentes fundaram a dinastia merovingia. Essa narrativa teria sido protegida ao longo dos séculos pelo Priorado de Sião, em segredo para evitar perseguições e manipulações. Os templários, por sua vez, seriam os braços militares e financeiros dessa missão sagrada. Quando os cavaleiros templários foram brutalmente perseguidos e dizimados no século XIV, muitos acreditam que parte desse segredo foi escondido em locais seguros, talvez até mesmo codificado em obras de arte e arquitetura. E é aí que entra Leonardo da Vinci. Conhecido por seu talento artístico e genialidade científica, Da Vinci também era fascinado por símbolos, códigos e enigmas. Teóricos apontam que ele teria deixado pistas visuais em suas obras, principalmente na icônica pintura da Última Ceia. Segundo alguns estudiosos, a figura ao lado de Jesus, tradicionalmente identificada como o apóstolo João, na verdade seria Maria Madalena. A ausência de cálice visível na mesa ou posicionamento dos personagens. Os gestos com as mãos e a formação geométrica do conjunto alimentam a ideia de que Da Vinci sabia de algo e tentou comunicar isso através de sua arte. Outro símbolo central na teoria é a representação do Santo Graal como feminino sagrado. Em muitas culturas antigas, o cálice representa o útero, o receptáculo da vida. Ao associar o Graal a Maria Madalena, alguns teóricos argumentam que houve uma tentativa deliberada, ao longo da história, de suprimir o papel feminino na religião cristã. Maria teria sido transformada pela Igreja em uma prostituta arrependida, apagando assim sua importância como discípula próxima de Jesus, e talvez sua esposa. Mas quem criou essa teoria tão elaborada e que mais parece saída de um filme de Hollywood? Um nome fundamental nesse quebra-cabeça é Pierre Plantage, um francês que esteve diretamente envolvido na criação do Priorado de Sião moderno e na falsificação dos dossiês secretos.
Durante os anos 60 e 70, ele espalhou esses documentos em bibliotecas e arquivos franceses, criando uma teia de informações supostamente históricas. A fraude só foi desmascarada anos depois, mas até hoje, há quem acredite que Plantardi apenas mascarou uma verdade maior, menos como forma de proteger o segredo real. Com o sucesso de O Sótico da Vinci, muitos estudiosos, historiadores e religiosos passaram a investigar seriamente essas alegações. O Vaticano condenou duramente o livro, afirmando que ele deturpava os ensinamentos cristãos. Ainda assim, milhões de pessoas se sentiram intrigadas com a possibilidade de que existisse uma outra versão da história de Cristo. Uma que dava mais protagonismo ao feminino e que colocava em xeque séculos de doutrina. O debate levantado por essas teorias toca em questões profundas. Até que ponto a história que conhecemos é verdadeira? Quem escreve a história? E o que foi deliberadamente apagado ou alterado ao longo do tempo? Vale lembrar que, do ponto de vista acadêmico e científico, não há evidências concretas que sustentem as alegações do livro ou dos documentos forjados por Plantardi. A maioria dos historiadores considera o priorado de Sião uma invenção moderna e as teorias sobre a linhagem de Jesus como especulação sem base documental. Ainda o fascínio permanece, e talvez esse seja o ponto mais relevante, independentemente da veracidade dos fatos. Essas histórias despertam em nós a vontade de questionar, de investigar e de buscar a verdade por trás das aparências. Afinal, a combinação de símbolos antigos, segredos milenares, sociedades ocultas e enigmas históricos mexe com o nosso imaginário mais profundo. É por isso que o Código da Vinci e o Priorado de Sião continuam sendo temas tão discutidos até hoje, inspirando novos livros, documentários, pesquisas e, claro, teorias conspiratórias. O mais impressionante é como esses elementos se conectam a outros mistérios históricos. As igrejas góticas da França, como a de Saint-Sulpice em Paris, as lendas do Santo Graal na Bretanha, os arquivos secretos do Vaticano, os manuscritos de Nag Hammadi e os evangelhos apócrifos, tudo parece formar uma gigantesca teia de pistas, símbolos e silêncios que convida à exploração. E, como toda boa história envolta em mistério, talvez nunca saibamos a verdade completa. Mas enquanto houver quem busque, quem questione e quem estude, essas narrativas continuarão vivas. Não apenas como ficção ou fantasia, mas como reflexões sobre poder, fé, conhecimento e a eterna busca humana por significado. Seja você um cético, um curioso ou um crente, uma coisa é certa: o mistério do Priorado de Sião e do Código da Vinci mostra que a história pode ser tão fascinante quanto qualquer romance, às vezes ainda mais surpreendente.